Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, estamos num cenário diferente. Queria agradecer de novo a Xerimbão, que patrocinou a gente nesse vídeo. Inclusive, ó, deixei até umas delícias aqui para vocês conhecerem. Eles têm uns cremes de goiaba, doce de leite, café em grãos, dá para moer na hora. Fica aqui na Avenida Antártico, vou deixar o endereço para você que quiser vir conhecer. Pão de queijo, uma delícia, enfim. Hoje a gente está nesse cenário lindo para falar de um tema muito rico e importante e acredito que muita das dores de todos os empreendedores, que é como montar uma equipe, como fazer uma contratação. Então, antes do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para falar sobre esse tema super importante, eu não poderia deixar de chamar uma convidada muito especial, que ela é expert nesse assunto. A Natália veio aqui comigo hoje falar e eu queria que ela se apresentasse um pouquinho. Para quem não sabe, ela liderou os primeiros processos de contratação da Levisson, que foram muito assertivos, e por isso que eu quis trazer ela hoje. Bem-vinda, Nath. Obrigada, Carol, por ter me convidado para estar aqui hoje. Bom, eu sou a Natália, eu sou psicóloga, sou casada com o Rafa, sou mãe de pet da Jade e eu atuo aí no recrutamento, né? Nos últimos anos eu concentrei toda a minha experiência profissional no recrutamento e seleção. Então, assim que a Carol me fez esse convite, eu logo aceitei, porque é um tema que eu gosto bastante de conversar e eu acho ele super importante aí para os empreendedores. Gente, então vamos para o vídeo. Eu separei alguns tópicos para perguntar para a Natália, porque é uma coisa que vocês estavam me pedindo muito, porque todo mundo fica, e como saber a hora de contratar? E como fazer essa contratação? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? O primeiro tema, Nath, primeira pergunta assim, que eu queria que você falasse é sobre o processo de contratação, porque muita gente acha que é só contratar e pronto. Mas assim, como que... Vamos formar isso numa pergunta, né? Qual a importância de fazer um processo de contratação numa empresa, assim? Bom, eu acho que o processo de recrutamento e seleção ele é um dos pontos chaves, né, de uma empresa. A contratação de um colaborador, ela tem que ser totalmente estratégica, né? Envolve muitos tópicos importantes, porque gera custo, né? Bom, você, empreendedora, você começou a contratar pessoas, você sabe que é um processo que custa para a empresa. E um risco, né? Totalmente, né? Então é bem importante esse processo, porque o recrutador ele vai avaliar todo o cenário da sua empresa, né? Todo o perfil ali, cultura, enfim, e colocar uma pessoa que se enquadre, né, com os tópicos ali principais da sua empresa. Evita a rotatividade, né? Porque a rotatividade também é custeado pelo empregador. Então, processo de recrutamento bem feito, além dele evitar aí um custo alto, ele também traz pessoas que têm aquela habilidade em si mesmo, né? O perfil da tua vaga, e teoricamente isso vai aumentar a produtividade e o seu ganho, né? Então é um dos processos que eu diria que eles são mais delicado do empregador, e o mais importante, porque ele vai acabar espelhando ali ativamente na produção do seu negócio. Total, assim, uma coisa que vocês me perguntam muito, né? Qual que é o momento de fazer a primeira contratação? Só para vocês saberem, a nossa primeira funcionária que a gente teve foi a minha cunhada, então estava ali na família, tudo foi de forma orgânica, mas quando eu de fato fui contratar uma pessoa, fui fazer um processo seletivo, seleção de currículo, eu chamei a Nath, porque o que acontece quando você empreende? É o que ela falou, você coloca muita expectativa naquilo. Sim. E você não sabe muito bem o que você está fazendo. E aí a chance de você contratar as pessoas sem saber avaliar as coisas que um recrutador de fato sabe avaliar, a chance de dar errado é muito grande, né? E assim, quando contrataram a pessoa, eu acho que isso é meio que individual, mas meio genérico para todo mundo. Mas assim, conversando com a Nath, eu defini que era o momento porque eu estava muito sobrecarregada de demanda, a gente avaliou o faturamento, e a gente estava vendo que o crescimento da empresa estava sendo travado por falta de delegar essas funções. Só que nem ela falou, isso pode ser um tiro muito certo ou muito errado, sim, dependendo da forma que você faz. Porque você pode ou aumentar sua produtividade ou afundar. Então, assim, Nath, sobre o processo de contratação na prática.
conta pra gente o passo a passo do que é o processo de recrutamento e seleção, o que é o seu trabalho, para as pessoas entenderem o quanto é importante ter uma pessoa especializada nisso. O processo de recrutamento, na verdade, ele começa lá no escopo da vaga, né? Informações-chave, né? Salário, horário de trabalho, benefícios que você vai oferecer a esse colaborador. Então, o recrutador, ele acaba, né, chegando mais próximo do empregador para ele entender a cultura daquela empresa e informações básicas da vaga. E depois disso, de montar o escopo geral, né, a gente acaba começando o processo de captação. Então, antes mesmo ali da seleção, a gente começa a captar currículos no perfil daquela vaga, né? Então, assim, informações bobas pra gente, mas que para uma pessoa que está iniciando ou que não tem muito manejo ali, né, em relação ao recrutamento, localização, né? A gente precisa criar um raio de, olha, eu posso pegar candidatos até X quilômetros. Por conta do vale de transporte que eu estou disposto a pagar. Exato. Agora, um empregador, ele pode falar assim para mim, olha, Natália, não precisa se preocupar com localização. Eu vou pagar o que for necessário, mas me traga um candidato neste perfil. Enfim. A minha prioridade é a expertise, no caso. Exato. Então, essa primeira reunião com o empregador, ela é uma das reuniões mais importantes, eu diria que até mais importante do que as entrevistas em si, né? Uhum. Porque para a gente colocar uma pessoa dentro do perfil, a gente precisa entender todos os tópicos que aquele empregador busca naquela pessoa. É alinhar expectativas, né? Exato. E então, né, começa pela captação, depois a gente começa a fazer a primeira entrevista ali com o colaborador. Geralmente essa primeira eu costumo fazer sozinha, mas se o empregador quiser participar também, fica a critério dele. E eu acho de extrema importância o empregador participar ativamente deste processo, né? Porque ele sabe a cultura da empresa dele. Embora eu seja recrutadora, eu vou fazer avaliações mais técnicas de perfil comportamental, devido também a eu ser psicóloga, né? Então eu acabo fazendo essa avaliação também. Se for necessário aplicar testes, enfim, a gente vai sentar e conversar mesmo, né, para saber tudo que vai ser necessário naquele processo. Depois a gente faz uma terceira entrevista, que geralmente o empregador participa, né? Eu acabo fazendo a primeira sozinha, eu faço avaliações mais comportamentais nessa primeira, e a segunda o empregador participa, e aí a gente depois acaba conversando para entender, né, o que pode mudar, o que naquele candidato não tinha que ele buscava, ou que ele deseje mesmo seguir com a contratação do colaborador. E aí entra na parte da seleção mesmo, né? Isso daí é muito importante porque, assim, a gente tem que pensar. Você é empreendedor, né? A gente está partindo do pressuposto que você é pequeno como eu, porque a gente é microempresa, média empresa, né? Você nunca fez um processo seletivo. Só essa parte da Natália, já fazer as perguntas-chave de distância, pretensão salarial, o que você está buscando nessa vaga, ela já vai filtrar um monte de currículo, porque você vai lançar uma vaga no LinkedIn, no vagas.com, na Cato, vai chover currículo. Você que é inexperiente, você vai olhar todos aqueles currículos e provavelmente fazer entrevista com todos. Já é uma perca de tempo. E isso pode frustrar muito, né? Porque você acaba entrevistando gente que não tem nada a ver. E você perde tempo, e tempo é dinheiro. E aí o fato de, assim, currículo é uma coisa, é uma etapa, né? Que a gente fala. É uma coisa que eu aprendi muito com a Natália. Assim, eu sempre tive a expectativa muito alinhada no trabalho dela. Mas eu aprendi muito com esse processo. Então, assim, o currículo é um papel. Gente, você coloca o que você quiser no currículo, né? Exato. Aí, então já é a primeira etapa. Então ela já filtra os melhores currículos. Então saber montar um bom currículo é importante. Mas assim, ela já filtra os primeiros currículos e faz a primeira entrevista sem o contratante, né? Quem vai recrutar. Por quê? Porque o currículo é um papel e a entrevista também é outra coisa. E ali na entrevista ela já sente se essa pessoa tá condizendo com o que ela colocou no currículo ou não, né? E por ela ser psicóloga, que é um plus a mais, nem todo recrutador né? Na verdade, a minoria. É a minoria. O dela é um diferencial. Mas assim, então você aprende. Não é impossível você começar a fazer com o recrutador e depois você delegar para alguém da sua empresa. Você aprende. Só que o dela tem o plus de ser comportamental, por isso que eu fiquei mais tranquila. Então ela já vê alguns traços ali na entrevista que ela também já filtra. No momento que você faz a reunião junto, é importante porque ela vai fazer as perguntas que você nem vai lembrar,
o que você gosta, quais são seus desejos. Isso tem traços teóricos, ela explica para você por que depois. Só que você vai fazer perguntas referentes à empresa. Se você vai ir com a cara da pessoa, se você sente confiança, porque querendo ou não, dá medo, né? Dá medo. Sim, É um risco, sim. você precisa saber que é um risco que você tem que correr. Mas se você fizer de uma forma bem estruturada, é muito mais tranquilo. Tanto que a primeira contratação que a gente fez com a Nath é maravilhosa, é uma das melhores funcionárias que eu tenho na empresa, Thaís, eu te amo. Mas, enfim, dá uma boa tranquilizada. E eu acho que é uma coisa assim, uma dica pessoal agora. É um erro do empreendedor achar que ele tem que fazer tudo sozinho. Quanto antes ele busca, né, recurso, pessoas especializadas, óbvio que você não, às vezes não dá para você investir naquele recurso que você sabe que tem muito valor, mas é um preço muito alto agregado. Mas assim, o recrutamento e seleção não é tão caro e assim, tira uma dor de cabeça, né? Sim, sim. A pessoa leiga, ela acaba não sabendo, né, ao certo como fazer o passo a passo, né? E tem também a questão dos testes, né? Exato. O leigo, ele não aplica testes, embora o teste, ele seja aí eu diria um diferencial, a mais, né? Um extra no processo, né? Acaba tendo uma junção geral, entrevista, avaliação no geral, mas ele também ajuda a pegar alguns traços de personalidade. Então, acaba sendo um extra bem interessante, a depender da vaga que você precisa ali naquele momento. Então, aí é uma vaga que eu preciso totalmente de uma atenção focada daquela pessoa. A gente vai pegar um teste de atenção concentrada, vai aplicar naquela pessoa, e ali a gente vai ter uma breve avaliação se aquela pessoa é ou não é para aquele tipo de vaga. Até porque falar que a pessoa tem foco, todo mundo fala, né? Aí na chega entrevista, na hora todo mundo fala só coisas boas, a pessoa tá vendendo o peixe dela, né? Então tem que ter esse feeling para pegar algumas alterações ali que você vê que não condiz, né, com o que tá escrito, com o que a pessoa tá falando, enfim. Um profissional voltado para essa área, ele consegue pegar bem rápido, assim. Eu não diria de primeira, porque às vezes a gente também acaba sendo enganado, mas dá para analisar mais fácil, né, do que um leigo nessa função. Ô, Nath, eu queria que você falasse para quem nunca contratou, uma pessoa que está entrando nesse assunto agora, quais são as principais dicas que você pode dar para a pessoa nesse processo de contratação? Eu acho que uma das maiores dicas assim que eu daria para essa pessoa é realmente buscar um profissional para te ajudar nesse processo. Eu acho que você acaba investindo um pouco ali, mas o retorno ele vem com um bom funcionário, um bom colaborador ali dentro da tua empresa, ele vai vir de imediato. Então, para uma pessoa que não conhece, não sabe, olha, Natália, eu não sei nem por onde começar. Para começar, que nós recrutadores nós temos acesso a plataformas, né, de currículos, de banco de dados, enfim, que os candidatos mesmo vão lá, né, se candidatam e colocam o seu perfil ativo, que uma pessoa que não é da área acaba não tendo, né, esse login para estar ali acessando e conseguindo captar de forma mais rápida. E querendo ou não, esses logins são pagos. Então, se você não investe no profissional, você investe nessas plataformas e no trabalho. Então, de alguma forma, você vai ter que investir. Então, a minha dica assim seria: contrata uma pessoa para fazer isso para você. Terceiriza esse serviço, que eu acho que a chance de dar mais certo é muito maior. Tá, mas aí vamos partir do perfil de uma pessoa parecido com o meu, que já gosta de gestão de pessoas, é um pouco mais antenada, tem teoricamente a capacidade e não, realmente não tá dando para contratar. A gente sabe que dá ou não é relativo, mas vamos fingir que não dá. Sim. Quais as dicas que você daria para essa pessoa ficar atenta nesse processo? Eu acho que pode? Eu acho que a captação é um ponto bem chave. Então, você precisa entender qual que é o perfil da tua vaga, qual a habilidade que você precisa naquela pessoa e olhar ali o currículo da pessoa. É muito importante também dicas para os candidatos nesse vídeo. É muito importante que o candidato, ele coloque as atividades que ele fez na empresa, porque alguns eles colocam, né, ali, eu trabalhei na empresa X e eu exerci a função X. Mas essa função e ela não descreve qual atividade, né? Para nós recrutadores, desculpa, a gente acaba às vezes passando o currículo, né? Porque a gente não tem tempo de ficar chamando candidato por candidato para entender qual atividade que ele fez ali naquela empresa, né? Então a gente acaba
descartando, né? Hoje em dia também no recrutamento e seleção a gente tem muita ajuda aí da inteligência artificial. Às vezes a gente joga lá na inteligência artificial palavras-chave. Então, vamos supor para a sua função, auxiliar de produção, corte e costura. Eu vou jogar lá a palavra-chave, corte e costura, os currículos que não vêm com essa palavra, eu não vou nem abrir, eu não vou ler, eu não vou ter acesso a esse currículo, né? Então, pro empregador que não quer contratar o recrutador, eu acho interessante ele pegar essas palavras-chave, né, no currículo. O que eu preciso? Eu preciso de alguém para cortar. Então, se o currículo está lá, fiz realização de corte, independente do tecido, para você é interessante. Sim. Né? Ele cortou, ele sabe o que é medir, o que é cortar, o que é passar numa máquina. É isso que importa, né? Então, buscar palavras-chave seria aí uma das principais dicas, com certeza. Porque isso já vai te privar de tempo e sempre tem aquelas pessoas que não tem nada a ver com a vaga, mas estão procurando emprego. Isso é o que mais tem, né? O candidato, ele precisa trabalhar, então ele acaba ficando desesperado e, vou tentar. Ou não, eu já tenho, eu vou tentar. E ele acaba enviando o currículo para uma vaga que não tem absolutamente nada a ver com o perfil E querendo dele. ou não, ele atrapalha você se você ficar considerando, né? Isso, já tem que ser descartado de primeira. Ô, Nath, e qual é, na sua visão, o maior erro no processo de contratação que uma empresa pode fazer? Eu acho que talvez a pressa. Né? Olha, eu preciso desse colaborador para iniciar amanhã. Exato. E eu acho que o processo de recrutamento, às vezes, ele leva meses para ser finalizado, né? A depender do nível da contratação, é um processo que ele acaba sendo um pouquinho mais moroso, né? Mas eu digo assim, ele é moroso, mas no final você vai ter uma recompensa, porque você vai colocar uma pessoa boa. Eu acho que a pressa, ela nunca dá muito legal. Eu entendo da parte do empregador, ele precisa daquela pessoa, né? Naquele momento, mas às vezes ele acaba agindo por impulso e ele faz uma contratação errada. E a contratação errada gera o custo para ele, não entregou produtividade e ele vai ter que fazer esse resserviço. Então vai ser sempre um retrabalho. Isso também não é uma coisa muito legal, né, para o empregador. Além de não inserir uma cultura, fixar uma cultura ali na empresa dele, porque cada mês tem um perfil diferente ali trabalhando com ele. Então, nunca fixa uma cultura dentro da empresa. Há sempre esse retrabalho gerando cada vez mais custo. Sim. E a gente tem que ter em mente também, né, gente, que assim, a contratação, ela é uma parte. É o que eu e a Nath conversou muito, né? Porque a gente já teve processos seletivos que deram muito certo e já tivemos processos seletivos que envolveram desligamento também, que ali no momento da entrevista fez super sentido, no primeiro momento estava tudo indo bem e no decorrer não fez sentido. Então quer dizer que o trabalho da Natália errou? Não, é que pessoas, né? Pessoas são complexas, é no dia a dia que você faz o seu trabalho, isso que ela falou da cultura. Por que é importante você buscar um perfil mais coerente com a sua cultura? Porque você constrói, e construção leva tempo, Sim. Então é difícil mesmo. Não, mas é o que ela falou, eu entendo a urgência, eu também, às vezes eu preciso de coisa para outra. Mas a vida não funciona assim. E se você pensa no longo prazo, se você construindo uma empresa, se você quer ter resultado de longevidade, pressa não é uma coisa que dá para entrar, a não ser que entre naquelas vagas, né? Que você entenda o risco, que pode ter uma demissão e você aceita, tipo, um tapa-buraco e você alinha isso com o recrutador. E eu acho que uma coisa muito chave da nossa experiência, que foi muito boa, é que, assim, para além dela filtrar tudo, ela já me deu os insights. Essa pessoa ela vai ser muito boa por conta disso, mas você vai ter que prestar atenção nisso. Sim. Então você já entra no jogo sabendo as regras. Então Sim. Isso é muito bom. Sim. Então eu também fico com a dica dela de você contratar um recrutador, mas caso você não possa, você queira testar, fazer sozinho, você tem essa confiança, segue as dicas dela de filtrar bem o perfil, né? Nath, você tem mais alguma dica, alguma coisa que a gente não falou sobre recrutamento, você que está vivendo essa realidade aí? Não, eu tenho mais uma pergunta, que é uma realidade que a gente está passando muito, né? Como que você enxerga a disponibilização da mão de obra hoje? Porque tá muito difícil contratar. Bem escassa, né? Por isso que eu sempre acabo falando ali com os clientes, as pessoas que buscam o meu serviço, né? Tá difícil, não é
para você exclusivamente, porque eu acho que às vezes o empregador ele fica até um pouco desmotivado. Olha, na minha empresa eu coloco pessoas aqui e nunca fica, e vem, fica uma semana e sai, mas isso eu acredito que seja um geral, não é um departamento em específico, ou o atendimento ao cliente está ruim. Não, eu acredito que seja geral, tá difícil para todo mundo. Depois da pandemia mudou muito, né, o comportamento das pessoas. Eu acredito que a responsabilidade também, né, acaba as pessoas estão falando no geral, porque ainda existem pessoas muito boas para trabalhar. A gente está falando no geral, salvo as exceções, né? Mas eu acho que para o empregador é bem frustrante, né? Você coloca toda a expectativa naquele colaborador, você coloca dinheiro em cima dele, né? Porque eu falo de dinheiro porque para o empregador o dinheiro conta bastante. Então você investe tempo, dinheiro, né? E expectativas mesmo naquele candidato e você acaba se frustrando. Tá bem difícil, no geral, né, eu diria. As pessoas, elas estão colocando trabalho não mais como um bem primeira importância na vida, não. Ela tá colocando outras coisas e o trabalho, ele tá vindo depois, né. E que tudo bem também. Não acho que isso é um erro, nada disso, mas na visão do empregador acaba sendo um pouquinho difícil, porque ele acaba não se apegando àquele trabalho, né? Então, ele vai conseguir outra coisa, que vai pagar talvez 100, 200 reais a mais para ele, ele pega as coisas dele e ele vai embora, né? Então, tá bem complicado e é inclusive frustrante para o recrutador também, né? Porque a gente também deposita bastante dinheiro, o empregador, ele deposita confiança no meu trabalho e eu quero entregar uma pessoa boa ali para ele, mas eu sempre falei para Carol, o meu trabalho, ele não depende só de mim, ele depende do outro, né? Ele depende da vontade do outro, enfim, dos objetivos daquela pessoa, né? Então, isso acaba dificultando um pouquinho também, mas é bem desafiador. Por que eu quis fazer essa pergunta? Não é para desmotivar, é justamente o que a Nath falou. Hoje em dia, realmente está desafiador você contratar boas pessoas. Então, isso fica uma dica, tanto para o empregador quanto para o candidato. Se você é uma pessoa que tem vontade de fazer acontecer, se dedique, porque você vai se destacar. E empregador, trabalhe para você dar um bom salário. É difícil também, às vezes. Oferecer um ambiente legal, bacana para o colaborador, porque você retém talentos. Você retendo talentos, isso é um ponto muito positivo para você, né? Se é aquele colaborador que entrega resultado, que faz diferencial, sabe? Que te dá a produtividade que você espera. Retém essa pessoa para você, porque lá fora tá bem difícil de encontrar realmente pessoas que estão dispostas a fazer isso, né? Exato. Então, é importante dar essa motivação também pro colaborador. Exato. E eu sou totalmente a favor de falar que o básico bem feito funciona. Então, tratar a pessoa bem. Às vezes a gente não vai conseguir dar o salário que o mercado quer logo de primeira, mas faz um ambiente legal. Faz um processo seletivo humano, dá feedback se sim ou se não. Isso foi uma coisa que eu vi muito no recrutamento com a Nath, que mesmo a pessoa não avançando, a gente dá o feedback, ser respeitoso e, assim, dê importância para isso, né? Porque no final, pessoas é tudo sobre pessoas. Seu cliente é uma pessoa, seu funcionário é uma pessoa, você é uma pessoa e você quer ser tratado com respeito. E o foco final é esse, né? Eu acredito que o processo do recrutamento e seleção, ele tem que ser o mais humanizado possível. Né? Ali está uma pessoa que ela está precisando do emprego, ela precisa trabalhar, enfim, por diversas questões pessoais dela. E aqui está um empregador que também batalha muito para conseguir manter o comércio ou a empresa dele ativa. E aqui também está um recrutador que quer entregar um trabalho justo e bom, né? Tanto para o colaborador, tanto para o empregador. Então, eu acho que o processo ele tem que ser o mais humanizado possível. Eu acho que obrigação do recrutador, né, dar esse retorno ao candidato, independente se for positivo ou negativo. É interessante você entrar, agradecer pela participação, pelo tempo que ele disponibilizou para estar ali com você. Muitos candidatos compartilham histórias comigo, né, histórias pessoais, histórias de vida. Então, tem uma pessoa ali junto comigo. Então, a gente precisa ser sempre bem ético, educado e humano acima de tudo.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Eu sei que a gente deve ter alugado um condomínio no seu cérebro, mas são pontos muito importantes e que poucas pessoas falam, né? Às vezes aquela coisa que dá medo é a mais importante. E fica o convite aqui pra você seguir a Nath nas redes dela. Pode falar um pouquinho, Nath? No meu Instagram, Nath Policarpo, _, você deixa aqui embaixo, Deixa. Carol. Quem quiser também entrar comigo direto em contato pelo WhatsApp, pode chamar a Carol passa o meu WhatsApp e a gente consegue conversar ou apresentar melhor o meu trabalho para vocês. Quem sentir interesse aí, pode entrar em contato comigo que a gente conversa. Vai ser um prazer ajudar as pessoas que realmente precisam, né, da parte aí do recrutamento. Fala que você veio pela Carol da Levisson que ela dá desconto pra vocês. Eu vou deixar aqui o Instagram e o LinkedIn dela para vocês entrarem em contato. Queria pedir para você deixar no comentário o que você achou desse vídeo, se faltou algum ponto, se você quer que a gente elabore mais em algum tema, que a gente traz a Nath de volta. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima!